Olá, consumidor, seja bem-vindo a mais uma edição do programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor, a única associação de defesa do consumidor em Cabo Verde. Atuamos em diversas áreas do consumo para que os consumidores cabo-verdianos possam estar sempre informados sobre os seus direitos e orientados sobre os procedimentos a seguir em caso de violação dos mesmos. Por isso, fica na nossa companhia, informa-se sobre os seus direitos e ajuda-nos a fortalecer esta luta, porque consumidor somos todos nós. No programa de hoje temos os seguintes temas: empossamento dos novos membros dos órgãos sociais da ADECO, atualização dos valores do Índice do Consumo Essencial de julho de 2024, ICE registra diminuições na Ilha de São Vicente e aumenta na Ilha do Sal. Em informação jurídica, saiba o que é e quem incumbe o cargo de cabeça de casal. A ADECO responde com dicas de como agir ao comprar produtos contaminados. No passado dia 18 de julho, a ADECO reuniu-se em Assembleia Geral Extraordinária para a tomada de posse dos novos membros dos órgãos sociais que foram eleitos no dia 28 do mês transato. A vertente cidadania, defesa do ambiente e do consumidor são os desafios que se impõem atualmente à ADECO, segundo o seu novo presidente do Conselho Diretivo, Nelson Faria. O desafio que nós temos neste momento é de dar amplitude a estas três dimensões essenciais de atuação da ADECO: defesa do consumidor, defesa do ambiente e promoção da cidadania saudável. E nós temos uma associação que, ao longo do tempo, tem pautado pela notoriedade das suas ações nestas causas. Neste momento, nós queremos dar continuidade, aprofundando na medida do que nós conseguirmos fazer juntamente com os parceiros. Naturalmente, não é uma questão apenas da nossa associação, dependemos também das parcerias que temos e nós contamos com elas. Nós pretendemos que essas relações sejam bem estabelecidas, de modo que os objetivos que pretendemos alcançar relativamente a esses três pilares de atuação da ADECO sejam conseguidos. Durante o ato de empossamento dos novos membros dos órgãos sociais da ADECO, o novo presidente do Conselho Diretivo, Nelson Faria, afirmou que a meta para este mandato passa por conseguir alargar o número de associados em todas as ilhas, principalmente na cidade da Praia, onde está centrado o maior número de consumidores, e representar a associação através de delegações em pelo menos 50% dos municípios do país. O que pretendemos é que esta associação chegue a todos os consumidores, que no fundo são todos os cidadãos, a nível de representação em pelo menos 50% dos municípios do país. Neste momento a ADECO tem sede em São Vicente. É estranho uma associação de âmbito nacional ter sede em São Vicente. Isso cria uma desconexão, sendo que a maior centralidade do país tem o maior número de consumidores. Mas é a nossa meta, e tem de ser um objetivo nosso, que a delegação na Praia consiga abarcar o maior número de sócios. E durante este mandato nós vamos fomentar a atuação nesse sentido, aumentar massivamente o número de sócios na Praia, e não só na Praia. Em Santa Catarina também é fundamental, em Santiago Norte também é fundamental conseguirmos o aumento do número de associados, sem também perder de vista quer a Ilha do Maio, a Ilha do Fogo mais próximas, os municípios, cobrir toda a Zona Norte, porque nós já temos, como já disse, uma parceria com a Câmara do Porto Novo, com a Câmara do Sal, com a Câmara da Boa Vista, mas os municípios de São Nicolau têm de estar incluídos, e todos os municípios de Santo Antão também devem estar incluídos e representados com uma delegação da ADECO, e é esse o nosso objetivo. Nelson Faria constata que a ADECO tem tido uma atuação muito boa nas últimas 3 direções, o que contribuiu para que a associação tivesse a notoriedade que possui atualmente, e acredita que a ADECO está numa linha crescente. Bem, a ADECO, do meu ponto de vista e do contacto que tenho tido, das últimas 3 direções tem tido uma atuação muito boa, que fez com que essa associação seja o que ela é hoje. Tem a notoriedade que tem o número de associados que tem, portanto estamos numa linha crescente, na minha perspectiva, enquanto associação, quer do número de associados, quer da notoriedade, quer também da implementação da causa em todo o país.
Se em 2010 tínhamos apenas a representação de São Vicente, hoje temos a representação na Praia, temos a representação no Sal, na Boa Vista e temos a parceria com a Câmara Municipal do Porto Novo. O novo presidente realça ainda que neste momento perspectivam melhorar o ambiente de consumo em Cabo Verde, atualizar a lei do consumidor e a legislação do livro de reclamações, fortalecer a associação a nível interna e passar para a construção da sua própria sede. Neste momento, o que é que perspectivamos a nível da direção? Três aspectos essenciais. O primeiro que é o ambiente de consumo, melhorar o ambiente de consumo em Cabo Verde. Isto passa por continuar a informar os consumidores sobre os seus direitos e deveres, com programas temáticos onde se justificar, trabalhar junto dos prestadores de serviço, de onde vêm as ofertas dos bens e serviços, das empresas e demais organizações, para que também tenham noção do que é a lei do consumidor, quais são as suas obrigações, quais são os seus deveres para com os consumidores, incentivar o incremento da qualidade dos bens e serviços que são postos à disposição dos consumidores. Esta é uma primeira linha de atuação, sendo que nesta primeira linha de atuação do ambiente de consumo tem uma outra componente também que vamos atuar, que é a atualização da legislação dos que defende os consumidores, nomeadamente a Lei do Consumidor, que é de 1998, totalmente desatualizada, a legislação sobre o livro de reclamações, também desajustado ao contexto atual. Nós pretendemos que venha a ser efetivada no livro de reclamações eletrónico, onde é possível rastrear, acompanhar e responder com maior agilidade às reclamações dos consumidores. O empossamento aconteceu na tarde do dia 18 de julho na sede da ADECO e a lista com os novos membros sociais já se encontra disponível no site adeco.cv. O índice de consumo essencial calculado mensalmente pela ADECO registrou no mês de julho um ligeiro abrandamento na Ilha de São Vicente e retomou o sentido de aumento na Ilha do Sal. Confira agora quais os custos para um adulto saudável viver nas ilhas de São Vicente e no Sal. O cabaz de bens e serviços essenciais monitorizado pela ADECO para calcular a evolução dos preços na Ilha de São Vicente registrou em julho uma diminuição de 183 escudos, menos 0,8% que no mês anterior. Portanto, passou a custar para um consumidor saudável viver na Ilha de São Vicente 23.712 escudos. Os custos dos produtos alimentares diminuíram 1,4%, menos 190 escudos do que no mês de junho. O déficit do salário mínimo do setor público é de 32,5% e o déficit do salário mínimo do setor privado de 36,7%. Na Ilha do Sal, o cabaz de bens e serviços essenciais registrou em julho um aumento de 379 escudos, mais 1,1% que no mês anterior. Com esta atualização, passou a custar para um consumidor saudável viver na Ilha do Sal 35.008 escudos. Os custos dos produtos alimentares aumentaram 2,1%, mais 372 escudos do que no mês de junho. O déficit do salário mínimo do setor público é de 54,3% e o déficit do salário mínimo do setor privado de 57,2%. Mesmo com o registro de um ligeiro abrandamento na Ilha de São Vicente, pode-se constatar que os valores do ICE continuam a superar o salário mínimo nacional, tanto na Ilha de São Vicente como no Sal. A pessoa com maior responsabilidade na gestão da herança é a cabeça de casal. Saiba o que é e quem incumbe o cargo de cabeça de casal com Janils Oliveira em Informação Jurídica. No contexto do direito sucessório cabo-verdiano, o cabeça de casal é a pessoa responsável pela administração da herança, até que esta seja partilhada entre os herdeiros. A função do cabeça de casal é essencial para garantir a gestão correta e equitativa dos bens deixados pelo falecido.
O cabeça de casal é o representante da herança que assume a responsabilidade de administrar os bens do falecido, arrecadar os ativos, pagar as dívidas e preparar a partilha da herança entre os herdeiros. Ele atua como gestor temporário da herança, garantindo que os interesses de todos os herdeiros sejam protegidos e que as disposições testamentárias, se existirem, sejam cumpridas. A administração da herança, até a sua liquidação e partilha, compete, em princípio, ao cabeça de casal. Nos termos da lei, o cargo de cabeça de casal defere-se para a ordem seguinte: ao cônjuge sobrevivo, se for herdeiro ou tiver nomeação nos bens do casal; ao testamenteiro, salvo declaração do testador, em contrário; aos herdeiros legais, que são o cônjuge sobrevivo, que é normalmente a primeira opção, os filhos, pais, avós e irmãos do falecido; aos herdeiros testamentários. De entre os herdeiros legais, preferem os parentes mais próximos em grau. De entre os herdeiros legais do mesmo grau de parentesco, prefere os que viviam com o falecido há pelo menos um ano, à data da morte. Em igual circunstância, prefere o herdeiro mais velho. Se a herança for toda distribuída em legados, servirá de cabeça de casal, em substituição dos herdeiros, o legatário mais beneficiado. Em igualdade de circunstâncias, preferirá o mais velho. A nomeação do cabeça de casal pode ser feita de forma automática, seguindo a ordem da preferência legal. Pode ser determinada judicialmente em casos de conflitos ou ausência das categorias preferenciais. A ADECO tomou conhecimento através das redes sociais de várias denúncias de consumidores que encontraram algo estranho no pacote do sumo industrializado da marca Desfruta. E no dia 17 de julho, a associação recebeu uma denúncia formal através do seu correio eletrônico deste mesmo caso. Tomado conhecimento do ocorrido, a ADECO, enquanto associação que defende os direitos dos consumidores, elaborou uma denúncia e o encaminhou para a EGAI, que é a autoridade responsável pela fiscalização de ações antieconómicas e que colocam em causa a saúde pública. É importante que todos os consumidores estejam informados sobre casos de compra de produtos contaminados ou que apresentam condições inseguras para o consumo. Portanto, a ADECO responde aos consumidores com dicas de como agir ao comprar produtos contaminados. Um dos primeiros impulsos dos consumidores, ao notar que o produto comprado não está próprio para o consumo, é deitar fora. No entanto, este não é o melhor caminho. Ao detectar a presença de corpos estranhos, ou se o prazo de validade estiver expirado, a embalagem estiver danificada ou qualquer outra razão que indique condições inseguras para o consumo, o consumidor tem o direito de reclamar. Uma vez que o consumidor tem direito a um serviço de qualidade e proteção à sua saúde, neste caso em concreto, deve fazer provas, ou seja, deve fotografar, filmar e principalmente guardar o produto para que possa ser analisado. Comprovar que o alimento está impróprio para o consumo é uma das maiores dificuldades do cidadão. O próximo passo será contactar a empresa reclamada, fazer uma reclamação e, de uma forma cortês, tentar resolver a situação amigavelmente. No entanto, se não for possível resolver esta situação amigavelmente, deverá preencher o livro de reclamações, fazer uma reclamação na ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor, e apresentar uma denúncia na EGAI, a autoridade competente para fiscalizar e aplicar sanções no caso de práticas que coloquem em causa a saúde pública dos consumidores. Caro consumidor, sempre que isto acontecer, lembre-se de reclamar, pois reclamar é um ato da cidadania. Chegamos ao fim de mais uma emissão do programa que informa, educa e orienta todos os consumidores sobre os seus direitos e deveres. Para você que está do outro lado e quer nos ajudar, basta associar-se à ADECO e pagar uma cota de 100 escudos mensais. Como sempre, a ADECO está disponível através dos nossos contatos. Siga-nos em Facebook, Twitter e YouTube, leia a nossa coluna no Jornal Terra Nova e escuta-nos nas 14 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana em defesa do consumidor.